não foi de graça. Ele pagou um alto preço. E eu quero que você nessa noite entenda que o preço que Cristo pagou foi o preço de sangue. Para nos redimir dos nossos pecados e culpa. Para nos salvar e nos levar para o alto dos céus. Amém. Glória. Deus, Ele está trazendo de volta aquilo que o inimigo tomou. Você está entendendo, irmãos? Amém. Deus trazendo de volta a presença dele para mim, para a tua vida. Aquilo que o inimigo tentou tirar de nós, tentou tomar de nós, Deus está trazendo de volta essa noite. Aleluia! Se alegre! Se a regozije presença no de Deus. Senhor. Estudo em 2 Samuel capítulo 6. Inscreva-se no canal para receber todos os estudos. Deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários o estudo que você gostaria de receber. Abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos falar sobre a presença de Deus, sobre a Arca da Aliança, que é um símbolo da presença de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1, que diz assim a palavra do nosso Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Quantos? 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uza e Ainô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Ainô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Davi, de Israel, alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Por enquanto até aí, amém? Vamos entender com bastante atenção o que Deus quer nos ensinar essa noite e falar com cada um de nós. Para que nós venhamos entender por que Davi foi buscar a arca de Deus, né? Se Davi foi buscar a arca de Deus, a arca não estava em Jerusalém, estava em outro lugar. E como foi que a arca de Deus, a arca da aliança, parou em outro lugar que não fosse Jerusalém? Sendo que Deus, ele ordenou que eles fizessem uma arca, e ali ele deu as medidas, ele deu as instruções, o tipo de madeira que eles iam utilizar, ele escolheu a pessoa que iria trabalhar na arca para o Senhor, ela era toda coberta de ouro por dentro e por fora. Dentro da arca da aliança, que era o símbolo de Israel, da presença de Deus, foi posto as tábuas da lei do Senhor, o qual ele entregou para Moisés, quando ele manda Moisés subir ao monte, para que ele entregasse as tábuas da lei, que foram os 10 mandamentos, o maná que Deus enviou dos céus para sustentar o seu povo no deserto, quando ele provou Israel e permitiu que eles caminhassem sobre o deserto, mas Deus sustentou aquele povo, porque Deus, ele permite situações em nossas vidas, mas ele cuida de nós, ele nos sustenta, ele nos alimenta, né? A gente vê o cuidado, o zelo de Deus sobre as nossas vidas, assim como foi com Israel no deserto.
Deus levou o povo para o deserto, Deus provou o coração daquele povo para ver se eles iam ser fiel ou não ao Senhor. E de fato e de verdade, eles foram muitas vezes reprovados por Deus, porque eles, em vez de agradecer e de glorificar, eles murmuravam. E muitas vezes a gente, como povo de Deus, como filhos, a gente precisa ser gratos, precisa deixar de reclamar, de murmurar e passar a agradecer mais. E ali colocaram o maná, que foi a provisão de Deus no deserto. Sabemos que ele também proveu carne para o povo no deserto, porque para Deus não há nada impossível, e ele prepara banquete em deserto. Amém. E ali também havia a vara de Arão, que floresceu, porque houve naquela época uma contenda, e questionaram a vontade de Deus. A Bíblia declara, irmãos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeitos são os caminhos do Senhor. Ninguém pode questionar a vontade do eterno Deus, porque ele é eterno, ele é soberano, aleluia. E ele não depende da aprovação do homem para nada. Ele não depende do homem para nada. Deus, ele não está sujeito ao homem, ao contrário, o homem que tem que se sujeitar a Deus. Então, para a gente entender por que Davi saiu de Jerusalém e foi buscar a arca de Deus, que havia sido tomada. Por 20 anos, Israel ficou sem a arca da aliança, sem o símbolo da presença de Deus, ou seja, sem a presença de Deus. Saul, quando ele reina sobre Israel, sabemos que Saul foi o primeiro rei que reinou sobre Israel, mas Saul, ele não foi escolhido por Deus. Saul, ele foi a vontade do povo, e a vontade do povo não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é soberana. E muitas vezes a vontade de Deus não vai estar de conformidade à vontade do homem. Mas tudo que Deus faz é bom e perfeito. Então Deus, ele permite aquele rei, que foi um rei mau, perverso para Israel, em que a nação sofreu, a nação foi oprimida na época de Saul, porque ele reinou com dureza, ele reinou com rigor. Ele não foi um rei que temia a Deus, ele era um rei rebelde. E Deus nos ensina na sua palavra como ele trata os rebeldes, e também nos ensina como ele trata aquele que é filho, aquele que é obediente à palavra, aquele que se sujeita à vontade dele. E Saul, Deus permitiu, porque o povo quis um rei para imitar as nações vizinhas. Deus nos ensina, a gente não precisa imitar ninguém, a gente não precisa copiar ninguém. O nosso modelo padrão é Cristo. Nós temos que imitar o exemplo de Cristo. Então, alguém que anda imitando o mundo, as coisas do mundo, essa pessoa está sendo reprovada por Deus. Essa pessoa está sendo desqualificada por Deus. Dentro da sua palavra, ela pode ser aplaudida pelo homem, ela pode ter um monte de curtida, ela pode arrastar multidões, mas para Deus ela é uma miserável, cega e nua. Pobre, miserável, cega e nu. Foi assim que Deus fala com uma das igrejas que ele reprova em Apocalipse, que eles diziam que eram ricos, que eles estavam abastados, que eles não tinham falta de nada. E Deus olhou para eles e enxergou eles nu. Ou seja, uma pessoa totalmente nua, ela está totalmente descoberta, exposta e desprotegida. Enxergou eles como pobres, miseráveis. Jesus, ele diz que vem nos dar uma vida em abundância, ou seja, uma vida transformada, uma vida plena, uma vida abundante. Não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade ou lutas. Não quer dizer que alguém não vai passar por um deserto ou um vale. Passa sim, porque Cristo, Filho de Deus, teve que passar. E ele perfeito, ele sem nenhum defeito, sem nenhuma falha, mas ele passou e ele venceu todas as dificuldades, porque ele ali se pegou com a palavra. Então eu quero te dizer, se pegue com a palavra de Deus. Amém. Faça da palavra o teu alimento espiritual. Assim como você necessita se alimentar fisicamente, então que tenha essa mesma fome para alimentar a alma, para alimentar o espírito. Então, o que foi que aconteceu naquela época? Israel estava distante da presença de Deus. Israel havia se distanciado. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando um governante era levantado, temia a Deus, seguia a palavra de Deus, a lei do Senhor, o povo seguia todo aquele líder.
O exemplo, aleluia, é importante, irmãos. Nós temos que ser como um espelho para as pessoas. Nós temos que impactar as pessoas com um bom exemplo, um bom testemunho. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando da gente se esforçar para melhorar a cada dia, para cumprirmos a palavra de Deus, que o Senhor diz: sejais praticantes, não somente ouvintes da mesma. Então, quando nós escutamos e não pomos em prática, essa palavra vai ser vã nas nossas vidas. Não vai ter mudança, não vai produzir efeito, não vai produzir fruto. Vai ficar infrutífera. Vai ser apenas a letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito, oh glória, vivifica. Por isso que a gente tem que andar guiado pelo Espírito de Deus, ser cheios do Espírito de Deus, da presença de Deus. E nós estamos falando sobre presença. Então, para que a gente entenda, irmãos, Israel, eles se distanciaram de Deus, porque Deus permitiu, Deus havia na época, né, para julgar as causas do seu povo, para poder trazer a justiça dele, porque Deus, ele é amor, porém também justiça, e Deus é justo, Deus julga as nossas causas, Deus é um Deus que ele age com justiça, ele é um Deus reto, e ali ele levantara juízes para julgar as causas do povo dele. Ali eram representantes de Deus naquela época. E ali houve um juiz que foi fruto de um milagre, porque coisa boa é quando Deus gera milagre em nós. Quando através da oração, da súplica, Deus move os céus ao nosso favor. E esse juiz que foi levantado por Deus e escolhido no ventre da mãe foi resposta de oração e clamor. Sabemos que Samuel foi um milagre dado por Deus a Ana, porque ela orou, ela clamou, ela suplicou. E é importante a gente orar, clamar, suplicar a presença de Deus, suplicar o favor do Senhor, suplicar a salvação que vem de Cristo, o favor dele imerecido, porque a palavra de Deus é clara quando diz que nós não merecíamos, aleluia. Todos nós já havíamos pecado, estávamos distantes da presença de Deus, mas Deus nos trouxe o seu favor, a sua graça, aleluia. Vocês, quando fazem favor para alguém, vocês cobram? Ou vocês fazem simplesmente porque vocês se movem de íntima compaixão para ajudar o irmão, o amigo, o familiar, ou até uma pessoa desconhecida que Deus move o meu e o teu coração para ajudar, para fazer um favor para aquela pessoa, para praticar o bem para com o próximo. Então Deus, ele nos trouxe do seu favor, ou seja, mesmo sem eu e você merecer, ele nos deu da sua graça, ele nos deu da sua presença, aleluia. E ali o Senhor levantara juízes na época, e o juiz chamado Samuel, ele julgava as causas do povo. Samuel cresceu no templo, Samuel não se apartava da presença de Deus, Samuel dormia dentro da igreja, aleluia, ó, não saía de perto da presença do Pai. Era temente, ele abria o templo muito cedo, ele varria o templo e ele ali se preparava, vestido numa estola sacerdotal, para estar ali diante do povo, representando aquele que é eterno, porque Deus ainda tem representantes dele na terra. Eu sei que muitos têm se corrompido, muitos têm se perdido, mas ainda existe o remanescente de Deus na terra, irmãos. E a gente não tem que olhar para essas coisas, a gente não tem que olhar para escândalos, porque Jesus disse que era necessário vir escândalo, mas ele diz que ai daquele por onde vem o escândalo. Ele vai pedir conta a cada um vai prestar conta diante do Eterno, das suas obras, quer boa ou má, aqui na terra. Então Samuel, ele foi separado por Deus. Samuel dedicou a vida dele a Deus. Como é bom você dedicar a sua vida, o seu tempo, a sua mente, o seu coração, tudo para um Deus que é eterno, para um Deus que nos dá tudo. O salmista escreve: o que daremos, pois, ao Senhor por todas as suas benevolências? O que nós podemos dar a este Deus por tantas coisas que ele já deu para mim e para você no dia de hoje? Quantos livramentos ele deu a mim, a você, a tua casa e a minha casa? Quantas bênçãos Deus enviou para mim e para a tua vida? Quantos problemas que muitas vezes a gente fica desesperado, não sabe o que fazer, e Deus entra com a solução, Deus entra com o milagre, Deus entra com a restauração, Deus entra com a cura. Ele é um Deus que vai além da medicina, porque ele é médico dos médicos. A última palavra é o Senhor que dá na minha e na tua vida.
mas é necessário atrairmos a sua presença. Samuel se dedicou ao Senhor, dedicou a servir na obra de Deus e a serviço do povo, voluntariamente, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Eu e você tem que se doar na obra dele. Não é para agradar o homem, não é para agradar aquele que é eterno, porque ele diz que tudo que façamos temos que fazer para com o Senhor. Então o servo, quando ele está trabalhando, ele tem que ser um bom funcionário, ele tem que fazer com amor e com dedicação, porque ele está fazendo é para Deus, como para o seu Senhor. O patrão, ele tem que ser um bom patrão, justo, tratar bem seu funcionário, porque ele, se ele teme a Deus, ele está fazendo para o Senhor. Deus nos ensina na sua palavra. E ali, irmãos, agora Samuel já estava de idade, a idade avançada. Aí agora o povo se reúne, vai até Samuel e pede um rei, porque eles olharam para as nações vizinhas e quiseram imitar. Quiseram ali copiar. Deus, ele não fez cópia, ele fez pessoas únicas. Eu e você é único, eu e você é exclusivo de Deus. Ele colocou dentro de nós o mais excelente, que foi o seu Espírito. E a palavra de Deus declara que Samuel se entristeceu com aquelas palavras, porque eles queriam um rei. Mas quem reinava sobre eles soberanamente era o Senhor. Deus é que reina sobre a minha vida e a tua vida soberanamente. Eu e você tem um dono, eu e você tem um pai, eu e você tem um Senhor e Salvador, que é Cristo, o Senhor. E nós precisamos entender isso. Que agora nós temos um dono, temos um governo, temos um líder supremo e maior, que é Cristo. E ali Samuel se entristeceu, mas ele não disse nada para aquele povo, ele foi relatar o Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso e o que eu entendo, irmãos? Que nós temos que levar diante do Senhor, diante do altar de Deus, as nossas dificuldades, as nossas queixas, as afrontas que vêm contra nós. Foi isso que Samuel fez. E quando ele fala, Senhor, o povo está me rejeitando. E ali Deus fala para ele, Samuel, eles não estão te rejeitando a ti, mas a mim que reine sobre eles. Então, quando eles rejeitam Samuel, que foi escolhido, quem escolhe é Deus, quem elege é o Senhor, não é o homem. A vontade de Deus é plena e soberana. E quando Deus escolhe, ele não está preocupado com a aprovação humana. Ele não está preocupado com o que o homem vai pensar, ou vai achar, ou vai falar. Ele não está preocupado com isso. Porque é ele que justifica cada um dos seus filhos. E a palavra de Deus declara que Deus, ele fala para Samuel, faz o que o povo quer. Eles não querem um rei? Constitui um rei. Mas fala para eles o direito do rei. O que o rei vai ter de direito sobre eles. Então vinha uma opressão sobre o povo. Aquele rei que se levantou era um rei perverso. Ele não temia Deus, ele era rebelde, ele queria fazer a vontade do povo, agradar o povo. Quando alguém se preocupa em agradar os outros, desagrada a Deus. Eu e você tem que se preocupar em agradar o Senhor. Eu e você tem que andar na verdade, falar a verdade. A Bíblia diz, fale a verdade cada um para o seu próximo, deixe a mentira. Ainda que essa verdade confronte o outro, ainda que o outro fique até zangado com você, mas você está sendo verdadeiro. Deus vai se agradar de você, porque a palavra de Deus nos ensina, irmãos, isso. Não sei se vocês lembram, quando Ana foi orar e pedir Samuel ao Senhor no templo, Eli já não enxergava direito, e Eli viu ela de longe, e ela não expressava o que ela estava sentindo, a agonia da alma dela em palavras, mas apenas em lágrimas. Ela estava derramando o coração dela diante do Senhor, porque ela disse que era o quê? Uma mulher amargurada, uma mulher angustiada, e ela estava falando com Deus em espírito, no particular dela, e ele a observou de longe, e ele pensou que ela estava embriagada. Fala com Ana, né? Até quando você estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E ali ela diz, não, meu Senhor, não estou embriagada, não bebi bebida forte, mas eu estou abrindo meu coração diante do meu Deus. Ela fala que era uma mulher de coração angustiado, amargurado, mas agora aquele sacerdote, ele abençoa Ana. Porque a bênção está na mão do sacerdote, irmãos. Ainda que o homem não aceite ou não entenda, está na mão do sacerdote. Ele diz assim, olha, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E ela havia pedido o filho Samuel para Deus.
e disse: Senhor, se o Senhor me der esse filho varão, eu vou te devolver. Ele vai te servir todos os dias da sua vida. E quando a criança desmamou, ela foi entregar no templo. E agora, na época de Samuel, os filhos de Eli, ele já estava idoso, e Eli agora bota os filhos dele para trabalhar na obra. E os filhos dele não eram convertidos, irmãos. Porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. E os filhos de Eli não andavam nos caminhos do Senhor, não fazia aquilo que agradava a Deus. Segundo a palavra de Deus, eles se prostituíam diante dos portais do templo. Eles faziam muitas coisas erradas contra o Senhor. E a ira do Senhor se acendeu contra aqueles dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. O Senhor, ele chama a atenção de Eli, porque ele sempre vai chamar a minha e a sua atenção, porque ele nos ama. A correção de Deus é algo bom para as nossas vidas. Se preocupe quando Deus não chamar a minha e a tua atenção. Porque muitas vezes a pessoa acha que está tudo bem na vida dela, que ela está caminhando certo, que está tudo bem, que ela está agradando a Deus. Ela não está agradando. Então, quando Deus chama a nossa atenção, é porque Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que nenhum filho pereça. E ali Deus chama a atenção do sacerdote Eli para que chamasse a atenção dos seus filhos, para que corrigisse os seus filhos. E ele não o fez. Ele foi até os filhos de fato, né? De verdade está escrito que ele ali perguntou, ele diz: meus filhos, eu ouvi falar coisas a respeito de vocês e não é boa a fama de vocês, o comportamento de vocês. Isso não agrada o Senhor. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Se ele não corrige, ele não está sabendo ser pai. Ele não está sabendo educar o seu filho. Então lá na frente ele vai ter trabalho com esse filho. Porque ele não soube ensinar enquanto era tempo ensinar. Agora, um certo dia, Samuel está dormindo no templo, no mesmo lugar de costume, e Deus chama o menino Samuel na madrugada, 3 vezes. E daquela época, a voz do Senhor não era tão frequente, tão constante como hoje, que você ouve, se você tiver com o ouvido sensível a ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de Deus. E quando Deus chama Samuel, ele correu até Eli. O Senhor me chamou e ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Por 3 vezes o Senhor chama Samuel e ele corre até Eli. Ele entendeu que era o Senhor chamando o menino. Ele diz: olha, volta para o teu lugar. E quando a voz te chamar, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. E assim fez Samuel. E Deus agora fala com Samuel: Samuel, eu vou trazer um juízo sobre Israel. Porque Israel havia se distanciado de Deus, já não estava na presença de Deus. E Deus, ele fala ali, vai ser um juízo tão grande que todos que ouvirem vai tinir os seus ouvidos, ou seja, vai ficar pasmado, vai ficar assombrado. E Deus, ele fala contra a casa de Eli, porque ele não corrigiu os filhos dele. O Senhor, ele fala que ali ele ia permitir que o inimigo invadisse os filisteus e fosse contra o povo dele, Israel, a fim de corrigir o povo. E naquele momento que houve aquela guerra, os filhos de Eli foram para a guerra. E eles, vendo que estavam perdendo a guerra, que foram feridos, né, ali, muitos na guerra, eles correram e vieram buscar a arca da aliança de Deus. A arca com a presença de Deus, em que o povo, quando subia para a guerra, a Bíblia declara que os levitas iam na frente das batalhas. E eles não levavam armas, irmãos. Eles não empunham espadas. A arma era a adoração, aleluia. Eles levavam a arca da aliança. Eles iam na frente. E o povo não subia para uma guerra sem consultar a Deus. Porque nós não podemos fazer nada sem perguntar ao Senhor. E ali eles consultavam o Senhor: nós vamos subir contra o inimigo, o Senhor vai nos dar a vitória. E Deus dizia assim: sobe que entregarei nas vossas mãos. Eles subiam. Se o Senhor dissesse não sobe, se vocês subirem, vocês vão morrer. Vão cair na espada. Eles não subiam. Temor, a Bíblia diz, o princípio da sabedoria está em Provérbios, é temer ao Senhor. Nós temos que temer a este Deus. Nós temos que pedir a Deus graça, sabedoria. E aí consultar o Senhor para a gente não errar, não tropeçar. A palavra de Deus declara que ali os levitas iam na frente, levando adoração. E se a presença de Deus não fosse com eles para a guerra, eles não iam. Só que naquele momento,
Deus estava buscando uma ocasião para matar aqueles homens perversos. Porque Deus mata, viu? Ele faz viver e ele mata. A Bíblia diz que a gente teme ao homem que não pode fazer nada e não teme ao Todo-Poderoso que mata a carne e lança a alma no inferno. Está escrito aqui, irmãos. É esse que nós devemos temer. O Senhor queria matar os filhos de Eli por causa das perversidades e abominações que eles estavam praticando em Israel. Naquela guerra que houve, eles agora pegam uma arca, viu, Luzi? Leva, achando que com isso eles iam ganhar a guerra. Só que eles levaram a arca, mas a presença não foi junto. Tem muita gente aí achando que está levando a arca e não tem a presença. Aleluia. E sem a presença, a Bíblia diz que se as coisas não vierem do alto, nada acontece na minha e na tua vida. Não adianta orar, não adianta clamar, não adianta chorar, não adianta suplicar. Se não tiver a presença, se não tiver arrependimento, sinceridade. Aleluia. Sabe por que Davi foi considerado segundo o coração de Deus? Ele era sincero. Seja sincero com Deus. Seja verdadeiro com Deus. Diante dele tudo está desnudo, ou seja, não tem nada encoberto diante do Senhor. Quando ele olha para mim, ele enxerga por dentro e por fora. Olha, ele passa o raio-x de Deus dentro de nós. Ele sabe como eu e você chegou aqui essa noite. Ele sabe como está a minha mente e a tua mente. Ele sabe como está o meu e o teu coração. Às vezes a gente pode até disfarçar a tristeza com um sorriso para o homem. E o homem vai olhar e vai achar que a gente está a pessoa mais feliz do mundo e a gente está triste. Porque o ser humano se entristece. O ser humano fica triste, o ser humano tem momentos, são aqueles altos e baixos, é assim mesmo. A Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus não enganou ninguém, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é que com Cristo a gente vence todos os obstáculos, a gente vence todas as lutas, a gente pode chorar a noite toda, mas no amanhecer Deus alegra, Deus traz a boa notícia, como ele trouxe hoje, aleluia. E eu clamei ontem, eu clamei hoje, eu disse, Senhor, é para o Senhor fazer este milagre específico. E hoje a notícia chegou. Deus faz assim, irmãos. Ele conhece o meu e o teu coração, a minha, a tua estrutura. Mas é necessário a gente buscar a presença, a gente atrair a presença. Mas para estar diante de Deus não é de qualquer jeito. A gente tem que ir diante dele sem reserva, sem protocolos, com simplicidade, rasgando o coração. Naquela época, os profetas, os reis, os sacerdotes, quando iam se humilhar diante do Senhor, rasgavam as suas vestes, se cobria de cinza, se lançava no chão, botava a cara no pó, porque ele diz lá em Eclesiastes, põe a boca no pó para ver se há esperança. Porém, o Senhor vem dizendo a sua palavra, rasga o coração e não as vestes. Porque hoje a circuncisão não é mais preciso fazer no prepúcio do homem, mas agora no meu e no teu coração, e é de todos. Então, para a gente atrair a presença desse Deus, não é de qualquer jeito. A gente tem que saber chegar como um filho chega para o pai quando quer alguma coisa. Ele não chega no supetão, ele não chega de maneira grosseira, ele chega com jeitinho. Ele chega ali, sabe pedir, sabe chegar. A gente tem que saber falar com o nosso pai. A gente tem que saber abrir o nosso coração para ele. Ser verdadeiro, ser sincero. Dizer, Senhor, tá difícil, eu não tô aguentando, me ajuda, Senhor. Senhor, eu não tô conseguindo sozinha, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu estou te pedindo, Senhor, porque a Bíblia diz que nas nossas fraquezas Ele aperfeiçoou o amor dele. Amém. E a palavra de Deus declara, irmãos, que ali eles levaram a arca, achando que ia ganhar a guerra, mas a presença não foi. Quantos têm achado que têm estado com a arca e não têm tido a presença? Pode faltar qualquer coisa, não pode faltar a presença na minha e na tua vida. Porque sem Cristo nas nossas vidas, sem Deus, Ele é a fonte da existência do nosso ser, a razão do nosso viver, irmãos. Aí sabe por que muitas pessoas profissionalmente não se desenvolve, não tem sucesso, não tem êxito, ou até em famílias, casamentos, e em todas as áreas, porque Deus ele tem que ser a primícia, ele tem que ser o centro.
Ele tem que ser a razão do viver. Quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar, Ele vai cuidar da minha vida, da tua vida, Ele vai cuidar da minha família, da tua família, Ele vai cuidar dos meus negócios, dos teus negócios, Ele vai cuidar da minha saúde, da tua saúde, Ele vai cuidar da nossa vida espiritual, sentimental, intelectual, de tudo. Porque a obra de Deus é perfeita, Ele não faz nada pela metade, Ele não faz nada incompleto. A Bíblia diz que a obra que Ele começou na minha e da tua vida, Ele é fiel para completar e aperfeiçoar até aquele grande dia de Cristo Jesus. Então, Ele está aperfeiçoando em mim e você a obra dEle. Amém. E a palavra de Deus declara que Deus permitiu que o povo fosse ferido de morte. Muitos morreram, inclusive Ofni e Finéias, os filhos de Eli, caíram mortos. Só escapou um para trazer a notícia. Quando esse um que trouxe a notícia para Eli estava sentado numa cadeira, Eli era forte, gordo, né? A Bíblia diz gordo, pesado, homem pesado, que ele recebeu aquela notícia que os filhos tinham sido mortos naquela guerra e que tomaram a arca da aliança embora, né? Que era o símbolo da presença de Deus e de Israel. Eli ali tomou um susto tão grande que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Morreu. E Deus, Ele julga a casa de Eli. Porque Deus, Ele é juiz, irmãos. A Bíblia diz que a justiça de Deus começa primeiro pela sua casa. Se Ele está dizendo que começa primeiro pela igreja, pelo povo dEle, pelo aquele que diz que é filho, aleluia, pelo aquele que diz que é servo. Eu e você que é servo tem que procurar andar na presença, no temor do Senhor. Porque Ele vai julgar a obra de cada um. Vai passar no fogo para ver se é de palha. Para ver de que obra é, aleluia, se vai permanecer essa obra. E Ele vai pedir conta, cada um vai prestar conta de si a Deus, das suas obras aqui na terra, que é boa ou má. Vai ter o dia do acerto de conta e está chegando a hora, porque o relógio de Deus está batendo. O tempo é chegado, porque Jesus está às portas, está voltando, igreja. É tempo de eu e você despertar. É tempo de eu e você buscar a presença. É tempo de eu e você clamar ao Senhor, que Ele diz, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Só que muitas vezes a pessoa não quer clamar, mas ela quer o milagre. Ela não quer buscar, mas ela quer a resposta. Ela não quer sacrificar, mas ela quer a providência. E Deus não dá nada para ninguém de graça. De graça, como eu sempre digo, só a graça de Cristo não foi de graça. Ele pagou um alto preço. E eu quero que você nessa noite entenda que o preço que Cristo pagou foi um preço de sangue. Para nos redimir dos nossos pecados e culpa. Para nos salvar e nos levar para o altos céus. Amém. Glória a Deus. E ali o Senhor permite que os inimigos tomem a arca. Eu quero que vocês entendam, ninguém podia tocar na arca, somente os escolhidos e separados por Deus. Só os levitas podiam carregar aquela arca. E não era carregada de qualquer maneira, e só tinha um grupo dos levitas, que eram vários grupos. Só os coatitas, os filhos dos coatitas que podiam carregar a arca da aliança, e eles carregavam nos ombros. Eles carregavam nos ombros. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que tinha aqueles varais. Eles iam carregando aqui, no ombro. Os levitas. E adorando ali o Senhor. Com os seus instrumentos, como foi lido aqui. E agora, Deus permite que o inimigo tome a arca. E Israel ficou por 20 anos sem a presença de Deus. Quando Saul assume o reinado, ele não se preocupou com a presença de Deus que faltava. Quantos não têm se preocupado com a presença de Deus que está faltando na sua vida? Quantos não têm mais o sal, da terra, que Deus diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, porque Cristo é a luz do mundo, aleluia. Ele veio iluminar todo aquele que está na escuridão. E Ele compara a gente com o sal dá sabor. O sal conserva. O sal, irmãos, aleluia, glória a Deus. Preserva. E ali o Senhor vem nos ensinar acerca da presença, da importância da presença. E a palavra de Deus declara, irmãos,
que ali só um grupo de levitas podia levar a Arca da Aliança. Tinha autorização dada por Deus para tocar na arca. Porque eles não era qualquer um que podia tocar, porque se tocasse morria. Eles não podiam olhar o que estava dentro da arca. Porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Não é como o homem pensa que quer fazer ou que acha que vai fazer. Não é de qualquer forma. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, de qualquer jeito. É com temor e tremor, tem um dono, tem um Senhor, tem um cabeça, a igreja que é Cristo. E a palavra de Deus declara, irmãos, que agora, por 20 anos, a arca ficou lá, distante de Jerusalém, distante de Israel, ficou na posse dos inimigos. Saul não se preocupou que faltava a presença, o reino dele era incompleto porque não tinha presença. Quantas pessoas têm estado assim, completas, vazias, porque não tem a presença, irmãos? Sem a presença de Deus nas nossas vidas, ai de mim, de você. É a presença gloriosa do Espírito Santo que mantém a gente vivo e de pé. Que mantém a gente firme em meio às adversidades do mundo. E a palavra de Deus declara que agora, Davi, quando assume, porque Deus rejeita Saul, Saul não obedecia à voz de Deus, era rebelde. Nós precisamos ouvir e obedecer. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele hoje vos ordena, Ele não pede, Ele manda. O Senhor teu Deus vai te exaltar sobre todas as nações, você vai ser abençoado, não importa onde esteja, você vai abençoar, vai ser abençoado por Deus. As bênçãos virão e alcançarão a mim e a você. É o resultado da obediência. O Senhor, Ele agora rejeita Saul e Ele diz, eu vou levantar um melhor que você. Um segundo meu coração. E Ele levanta Davi. Davi era um homem como eu e você. Davi errou, Davi falhou. Davi não era perfeito. Deus não encobre nada na sua palavra. Sabe por quê, irmãos, que Ele deixou o exemplo aqui para a gente olhar e dizer assim, esse aqui errou. Esse aqui acertou, esse aqui se deu mal, porque errou. Esse aqui que acertou está no caminho certo. A gente pegar os exemplos que vão fazer a diferença na nossa vida. E a palavra de Deus declara que Davi, quando ele assume o reinado de Israel, a primeira coisa que Davi se preocupou, irmãos, olha que o reino de Davi era próspero. O reino de Davi, né, tinha tudo. Mas ele se preocupou que faltava algo, faltava a presença. Não adianta a pessoa ser milionário, bilionário, trilionário, achar que tem tudo que o dinheiro pode comprar. Mas se ele não tiver Deus, se ele não tiver a presença de Deus, ele não tem nada. Porque dinheiro não compra o amor verdadeiro, você sabia? Dinheiro não compra a fidelidade. Dinheiro não compra a verdadeira amizade, que são poucas e raras, então valorize os poucos amigos que você tem. Dinheiro não compra uma família perfeita, porque não existe família perfeita. A minha e a tua não é perfeita, mas foi a família que Deus nos deu. E Ele quer tornar perfeita. Na presença de Deus, Ele torna cada família perfeita. E a palavra de Deus vem nos ensinar que Davi, ele se preocupou que faltava a presença do Eterno. E ele se preocupa agora em trazer de volta a arca da aliança. Aí Davi agora, ele ajuntou todos os escolhidos de Israel. Ele escolheu, as pessoas que iam com ele naquela missão, que iam com ele naquela viagem, a fim de trazer de volta a arca da aliança. Trazer de volta a presença. É necessário que a gente traga a presença de Deus de volta para nossas vidas. O Senhor, Ele vem falar lá em Apocalipse, né, que Ele começa a dizer, eu conheço as tuas obras. Ele conhece a minha e a tua obra, cada um intimamente. Aí Ele fala muitas coisas, vai falando tudo que a gente faz certo, né, vai elogiando, mas Ele chega para aquela igreja e diz assim, eu tenho algo contra ti. E algo que talvez alguém se surpreenda, ele diz assim, você deixou o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras, à prática das primeiras obras, senão eu vou remover o teu lugar, o teu castiçal. Então o Senhor, Ele vem dizer que nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a voltar ao primeiro amor, as primeiras obras, as primeiras práticas, Senhor.
Porque a luta muitas vezes, sufoca. A luta muitas vezes, irmãos, dificulta a conexão com os céus. A luta muitas vezes faz com que a pessoa queira entrar até numa caverna, mas o Senhor, Ele disse para mim, para você essa noite, saia da caverna. Olha para o alto dos céus, de onde vem o teu socorro? É do Senhor que criou os céus e a terra. Nós temos que elevar os nossos olhos para um monte, de onde vem o nosso socorro, que vem do Senhor. E a palavra de Deus declara, irmãos, que agora Davi, ele juntou todos os escolhidos de Israel. Foi um número de quantos? Quantos que eu falei no início e vocês repetiram? 30 mil. Quantos? 30 mil. E partiu de Balalau, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, que havia sido tomada pelos inimigos. Deus, Ele está trazendo de volta aquilo que o inimigo tomou. Você está entendendo, irmãos? Amém. Deus trazendo de volta a presença dEle para mim, para a tua vida. Aquilo que o inimigo tentou tirar de nós, tentou tomar de nós, Deus está trazendo de volta essa noite. Aleluia! Se alegre! Se regozije no Senhor. E Ele está dizendo aqui na sua palavra, irmãos, sobre o qual invocar o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, que está assentado acima dos querubins, porque Ele está acima dos querubins, Ele está sentado à destra do Pai, no mais alto, sublime trono, aleluia. Amém, glória a Deus. Diante do Senhor Jesus estão 24 reis, anciões, o qual com as suas coroas, eles tiram suas coroas, adoram o Senhor Jesus, se prostram diante dele, reverenciam o Senhor, depois põem a coroa de volta, novamente eles adoram o Senhor, dizendo que Ele é santo, porque Ele é santo, aleluia! A Bíblia diz que Deus o exaltou e deu a Ele um nome que está acima de todos os nomes, aonde todo joelho, vai ter que se dobrar. Toda língua vai ter que confessar que Ele é Deus. E vai admitir a sua presença. Aí a palavra de Deus declara, irmão, que eles puseram a arca de Deus num carro novo. Mas a instrução de Deus não foi para botar a arca dele em cima de carro novo. E levado, puxado por boi. Quem era que trazia a arca? Quem era que trazia a arca? Quem era que trazia a arca? Levitas. E trazia aonde? Eu expliquei. Aqui, né? Os ombros, né? Segurando aqui pelos varais. E vinham ali adorando, né? O Senhor. E só um grupo de todos os levitas que podia. Não era todos eles, só um grupo específico. Os filhos dos... Quem lembra? Vocês não estão prestando atenção? Coatitas. Então ali, eles puseram Davi com aquele povo todo que ele levou, puseram num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estavam no outeiro, e Uza e Aiô, filhos de Abinadab, eram 2 levitas, viu? Uza e Aiô, 2 levitas. Eu quero que você entenda, eu quero chamar a tua atenção para isso, eram 2 levitas. Mas eles não tinham autorização para tocar. Nem todo mundo pode tocar naquilo que é santo de Deus, irmãos. Nem todo mundo pode sair tocando no que Deus não mandou ou autorizou para tocar. E aqui ele fala, Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, ou seja, eles iam ali, guiando o carro, levado por os bois. E eles puseram em cima a arca da aliança. E levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi, com todo o Israel, alegrava-se perante o Senhor, com instrumentos, harpas, pau de faias, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolos. Ou seja, eles vinham louvando, eles vinham adorando ao Senhor. Para você entender que a adoração, ela tem que subir, passar do teto para chegar diante dos céus. Não é de qualquer jeito a adoração, não é de qualquer jeito o louvor. Eles vinham louvando, eles vinham adorando, mas olha o que aconteceu. Quando chegaram na eira de Nacon, Uza estende a mão à arca. Uza era um levita, só que não era da tribo que tinha autorização para tocar.
E por isso, ele não podia tocar, ele estendeu a mão para tocar. E por que ele estendeu a mão para tocar? Quando a gente olha, a gente pode até pensar assim, poxa, ele quis segurar a arca. Deus permitiu, Deus permite as coisas, irmãos. Que os bois tropeçassem. Você já viu algum boi tropeçar? Quem foi que fez o boi tropeçar, Luzi? Quem foi que fez o boi tropeçar? Deus, né? Que fez os boi tropeçar. Porque Deus queria ensinar algo para Davi, para aquele povo. Deus ensina, irmãos, os seus filhos. Deus chama a nossa atenção. Então, quando aquele Deus permite que os boi tropece, e a arca, pã, o carro tombou, a arca ia caindo. Aí usa, talvez até, né? A gente olha assim, poxa, ele estava com boa intenção, né? Mas tem uma forma que as pessoas falam, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Tem um ditado aí que o pessoal diz, né? Porque não basta só a boa intenção, né? Tudo Deus, ele olha a motivação. E ali ele não teve respeito, reverência com a arca de Deus, com as coisas de Deus que a gente tem que ter. A Bíblia diz, guarda o teu pé. Quando entrares na casa do vosso Deus, tenha cuidado. Não apresse-te em pronunciar palavras diante do Senhor. Ó. Lembre quem é Ele. Lembre que Ele está nos céus e você está na terra. Então ele fala para a gente ter cuidado. Para a gente guardar os nossos pés, que não é de qualquer forma. Quando Moisés vê a presença de Deus na sarça que ardia e não se consumia, Moisés ele ficou tão maravilhado que ele quis se aproximar para poder ver de perto. E Deus bradou do fogo e disse, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Então ele teve que tirar a chinela do Egito, ali os calçados do Egito, para chegar perto da presença de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E a palavra de Deus declara que Deus, ele feriu Uza no momento que ele foi segurar a arca e feriu de morte por causa daquela irreverência. E Davi ficou triste, Davi ficou desgostoso, Davi ficou agora sem saber o que fazer. Como é que ele temeu ao Senhor? Como é que ele ia trazer a arca do Senhor? E Davi agora leva a arca até a casa de um homem chamado Obed-edom, o geteu, e Deus o abençoou. Porque quando a presença de Deus entra na minha, na tua casa, quando a presença de Deus invade um lar de alguém, irmãos, a pessoa é abençoada. Há uma mudança, há uma transformação de vida. E ali ele foi abençoado tremendamente. Ficou quantos meses na casa de Obed-edom? 3 meses. Não é para olhar, não. É para... tá passando o olho na Bíblia. Vocês têm que lembrar. 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Na casa de quem que ficou a arca guardada? Obed-edom. E Deus fez o que com Obed-edom? Abençoou poderosamente sua casa. Tanto que a notícia, a boa notícia chegou aos ouvidos de Davi. Davi ficou sabendo. Eita, que Deus abençoa a casa de Obed-edom, oh, coisa boa. Quando a presença de Deus entra na minha e na tua casa, que com ele vem as bênçãos dele, a bênção da verdadeira alegria da salvação, a bênção da restituição. Eu acho que você não está entendendo o que Deus está falando comigo e com você hoje. Quando a presença dele invade a nossa casa, o nosso ser, vem a bênção da restauração, da restituição, da paz, a bênção da saúde. Deus, ele quer trazer essa presença transformadora para as nossas vidas. Aleluia. Amém. Precisamos atrair a sua presença, temendo o seu nome, aleluia. E ele vem falar aqui, irmãos. Então avisaram a Davi, ó, a notícia, porque tem gente que tem prazer em espalhar a má notícia, né? Misericórdia, meu Deus, essas pessoas. Muda esse coração, muda essa mente, converte, meu Deus, essa língua, Pai, que a Bíblia diz que é o menor órgão no corpo, mas que incendeia uma floresta, é perigoso, que Deus nos ensine a guardar nossa boca, a abrir a boca só para abençoar o outro, para falar coisas boas, irmãos. Então, né, tem pessoas que têm prazer em falar uma má notícia, misericórdia. Assiste um jornal, sai divulgando aquelas coisas ruins que estão ali, que não vai acrescentar em nada de bom na vida do outro. Fale coisas boas, fale da palavra, aleluia.
Traga palavras de vida para o seu irmão. É isso que a gente precisa fazer, sarar o mundo através de Cristo, da sua palavra, irmãos. E a palavra de Deus declara que ali avisaram a Davi, que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Deus está dizendo para mim e para você hoje, ele vai abençoar a minha e a tua casa. Amém. Ele vai abençoar tudo quanto eu e você temos. Amém. Glória a Deus. Se você e eu atrair a sua presença. Você está entendendo? Amém. Qual é o segredo? Atrair a presença. Aleluia. E agora Davi, irmãos, ele decide trazer a arca. Só que não mais daquela forma. Agora da forma certa. Agora ele põe nos ombros dos levitas. Agora ele vem sacrificando ao Senhor. Eles davam 6 passos e sacrificavam ao Senhor nosso Deus. E adoravam ao Senhor. Ali diante de um altar do Senhor. E ali depois eles davam mais 6 passos e novamente eles paravam e sacrificavam a Deus. E os levitas vinham. Todo aquele percurso e aquela trajetória, porque tem um percurso a ser percorrido, você está entendendo? Tem uma caminhada até chegar aos céus. E tem que parar para sacrificar e adorar ao Senhor, aleluia. Para poder trazer a presença dele de volta. Para trazer a arca da aliança de volta para as nossas vidas, aleluia. Porque aonde existe presença, Deus, ele traz as bênçãos dele. Deus, ele traz a socorro, a provisão, aleluia. Que nessa noite a gente venha atrair a presença dele. E quando Davi chega nas portas dos portais de Jerusalém, o povo estava todo aguardando o rei chegar. O povo estava esperando ali, ansiosos para poder receber o rei, que vinha trazendo ali, que vinha daquela viagem, né, daquele percurso longo. E ele vinha trazendo a arca, ele vinha trazendo a presença. Porém, o povo não entendia a importância da presença. Nós precisamos entender a importância da presença de Cristo em nossas vidas, do doce Espírito Santo de Deus, aleluia. E quando Davi entra e estava todo mundo ali, as mulheres, as jovens, com folhas de palmeiras, ali dizendo, aí vem o rei, abra os portais, aí vem o rei, e aquela festa, e os cânticos, e todo mundo alegre, porque diante do Senhor a gente se alegra, irmãos, na presença dele. A tristeza, ela tem que bater em retirada, a depressão, ela tem que bater em retirada, ela tem que saltar de alegria. E a palavra de Deus declara que agora os anciões, quando viram a arca, porque eles sabiam a importância da presença, a Bíblia diz que eles começaram a raspar suas barbas com cutelos, e eles tiraram suas roupas, rasgaram, e eles começaram a se cobrir de cinza, e eles começaram a se lançar no chão, se humilhando diante do Senhor, adorando o Senhor, porque Deus quer receber a minha e a tua adoração. Deus quer receber a minha e a tua súplica. Deus quer que eu e você abra a boca e diga, Senhor, tá doendo aqui, Senhor, não tô conseguindo, me ajuda, Senhor. Senhor, me socorre, Pai. Ele quer filhos verdadeiros e sinceros, porque não existe super mulher nem super homem, não. Eu e você não é super mulher nem super homem, não. Eu e você é filho pequenininho, dependente de um pai que é grande e poderoso. Amém. E a Bíblia declara, irmãos, para finalizar, que ali, Davi, quando viu os anciões se humilhando diante de Deus, ele não se conteve. Ele também tira suas vestes reais, porque o único rei, o único Senhor, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Senhor general de guerra, o Senhor Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o grande eu sou, aleluia. E ali, Davi começa a dançar na presença, a bailar. Aí a Bíblia diz que tinha um menino quando viu o rei dançando, o menino não se conteve. O menino foi dançar com o rei, eu também ia, irmãos, eu ia ficar também feliz. E aquele menino era Asaf, que depois Deus levanta como levita. Aleluia. E que escreve o Salmo 73. Depois vocês leiam o Salmo 73, que é muito lindo. Se coloque sobre os seus pés. Vamos agradecer. Que a presença de Deus venha hoje invadir o nosso ser. Que a presença de Deus transformadora venha invadir as nossas casas.
Que a presença de Deus venha invadir as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir para a Levita Kelly estar fazendo essa oração para agradecermos ao Senhor. E depois Larinha vai louvar, amém? Viu? Amém. Glória a Deus. Viu? Glória a Deus. Oremos. Oremos, vamos Senhor, render graças Deus, ao nosso meu Deus, Pai, porque o Senhor é bom. Deus querido, obrigado, Pai. Que a tua por mais misericórdia um dura dia, para Senhor, sempre, da Pai. tua Obrigada, presença, Deus. Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, a cada dia sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, Pai. Somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, Deus. Obrigado por esta palavra maravilhosa, Senhor. Que possamos carregar a tua presença, Senhor, nas nossas vidas, porque sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos nada, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Que possamos, Senhor, assim, meu Pai, aprender a tua palavra, Senhor, a cada dia. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos, ser cheios da tua presença, Pai. Obrigada por essa rica e oportunidade, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.